Estamos aqui no Acampamento MPC, Som do Céu 40 anos. Esta e todas as entrevistas você está acompanhando depois que o acampamento acabou. E que acampamento, e que evento especial de música. Assim, como o Marcelo Galberto falou, o mais longevo evento de música cristã no Brasil, talvez do mundo, e muito importante porque traz gente diferente, que faz muita coisa diferente. E nós da RTM Brasil temos uma alegria imensa de estarmos aqui em Macacos, distrito de Nova Lima, Minas Gerais, para conversar com gente como Josimar Bianchi. Muito obrigado, Josimar. Eu que agradeço, André. Que é isso. Olha, e o que eu quero perguntar para você é assim, Josimar, ele vai tocar só com seu violão. Mas, de repente, ele faz uma banda só com violão. Usa, né, diversos equipamentos que a tecnologia proporcionou, né? Até estava explicando um pouquinho aqui para a gente como funciona. Usa uma pedaleira ali, ele vai gravando os sons, algumas coisas a pedaleira até auxilia. E aí, de repente, ele pega uma flauta e pega... Como é que é o nome daquele apitinho lá? Aquele lá é o kazoo. 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 E vai fazendo e faz o pessoal dividir em vozes. Mas a minha pergunta... E é um showman, alguém diria isso, né? Mas a minha pergunta é a seguinte. Você chegou neste resultado de tocar sozinho e fazer essa... Não vou dizer brincadeira, mas essa arte dessa maneira, né? Você mesmo... Ou tem outros artistas que fazem isso. Eu lembro aqui de cabeça, eu sei o Marcos Almeida que faz dessa forma, né? Tem outros. Mas você chegou nisso por uma questão, assim, dificuldade, às vezes, de ajuntar banda, de pagar músicos, ou porque você se sente confortável? Qual a razão de você ter esse... que se tornou um estilo, uma marca, de trabalhar sozinho e ir compondo a música quase que junto ali, em interação também com o público? Boa pergunta, André. Na sua pergunta, na sua colocação aí me apresentando, você falou assim, vem o Josimar só com o... Violão. Então, só com o violão, sem colocar no pejorativo. Sim. Mas quando eu era convidado para tocar em eventos, vem só você e o violão mesmo, com aquela coisa mais simples. Sim, né? sim. Só que no mesmo tempo que eu fazia isso, eu trabalhava num colégio, na capelania escolar, Sim. né, no Colégio Batista, e lá eu tive que desenvolver mecanismos para poder chamar a atenção da garotada. Então aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar o que eu podia fazer com o violão. Né? E aí, gente, eu fui abençoado de conhecer muita gente boa pelo Brasil, pelo mundo, em que foram me dando essa receita, né, do que eu sou hoje. Né? Eu sou fruto de pesquisa, gente. Eu estudo, eu sou curioso, eu quero saber o que o instrumento pode proporcionar. E eu sou apaixonado com tecnologia. E aí, quando vão lançando esses pedais, eu uso um loop station para o violão e para a voz. Né? Então, às vezes, eu troco de violão no meio da música, isso acaba... Sim. A pessoa, está cantando com playback. Na verdade, eu acabei de gravar ali, a pessoa não vê o movimento do pé, né? Sim. Então, eu já gravo, quando eu desplugo, eu já estou pisando lá para repetir o que eu gravei. Né? E o meu violão, ao começar a falar do violão, Sim. ele tem uma característica muito singular. A captação dele é por sensores. Não é um captador rastilho que geralmente fica debaixo daquela pecinha branca aqui, onde fica apoiando as cordas. Então, ele tem sensores no tampo de madeira por dentro, que se eu esfregar a mão devagar ou bater com força, ele vai captar. É verdade. Né? Por isso que às vezes parece que tem um carrom, parece que tem um triângulo comigo. Né? Então, ele tem essa capacidade de captar esse som. Né? E eu jogo para o loop, gravo um som, já faço outro por cima, e aí eu vou fazendo camadas na música, né? E aí a voz, eu uso um pedalzinho também, um loop station, um vocal performer, que é um pedal simples, que é onde eu programo a tonalidade da música, e quando eu piso no pedal, simultaneamente com a minha voz, ele divide a voz em terça, quinta, sétima, 11ª, o que eu quiser. Se eu quiser ter um sexteto ali cantando comigo, eu tenho. Então, eu vou usando esses recursos. Primeiro foi para chamar a atenção, né? E hoje acabou virando a minha identidade.
E algo diferente, né? Porque cada um tem, como usou a palavra, né? Identidade, né? A gente está aqui com o Sal da Terra. Sim, né? maravilhoso. O Marquinhos, né? Excelente. E ele traz o pessoal com instrumentos bem do estilo nordestino, forró, né? O forró mais tradicional, né? Você tem o pessoal da banda MPC, o Erlon Lemos com a Carol, com o Juninho, agora o Armandinho está aqui. E ontem a gente estava com a Júlia Ribas, que também que é assim, ela e faz às vezes traz convidados e ela vai fazendo também algo que ele também fez, que foi a rítmica, ou melhor, a percussão com a boca e o corpo. E quando a gente estuda música, algo muito legal para chamar a atenção dos jovens estudantes, né, da nova geração, é fazer com que eles interajam justamente usando o próprio corpo. Exato. Né? E então aí ele faz barulho com água, assim. Se você tiver oportunidade, muito legal, ele faz aqui com o lábio, né, a bochecha. É isso aí. Que é muito bacana. Como é que fica o resultado? Você que trabalhou na capelania escolar, a molecada que está tão acostumada com a alta tecnologia na música, né? Ouvindo, inclusive, infelizmente, música de baixa qualidade. Sim. E aí elas veem esses trabalhos que acabam sendo disruptivos demais para elas, né? Como é que é o impacto? Como que quando você começou a fazer isso, como é que foi a recepção É interessante que isso não tem tempo. Desde quando eu comecei até hoje, a reação é a mesma. Porém, hoje, os meninos estão acostumados a ver, eles têm uma informação gigantesca, né? Eles têm acesso a tudo pela internet. Mas quando eles veem ao vivo, é um negócio impressionante, porque a reação da criança e do adolescente ela é diferenciada, eles se manifestam com o corpo, né? Eles mudam a postura, eles abrem a boca, ele coça a cabeça e cutuca o outro, como é que ele faz aquilo, né? E aí, no final, eu brinco, gente, vocês não precisam saber de fazer nada disso aqui, vocês precisam só ter coragem. Né? E aí a gente percebe a carência desse acesso que eles têm ao vivo ali, da pessoa, do tete-a-tete, né? E aí eu uso isso, lógico, e obviamente, para pregar o evangelho, porque esse impacto ele pode ser uma mudança de vida na vida de um adolescente. A gente tem, você que trabalhou em capelania escolar, dá para a gente falar sobre isso, né? A gente tem uma crise muito grande nas escolas. Eu particularmente acredito que tem a ver com uma crise de famílias também. Sim. Mas talvez também, como você usou a palavra, né, uma crise de acesso às coisas, né? Apesar de ter muita informação, às vezes parece que o acesso em função, não sei se da informação, do contato, é muito limitado. Sim. Né? Então, quando você dá acesso, parece que você consegue, parece que abre uma porta nova. Exatamente. Como é que tem sido isso? Eu não sei se você ainda está fazendo o trabalho com capelania escolar. Às vezes eu sou convidado, sim, né? Eu tenho uma parceria aqui em Belo Horizonte com a Convenção Batista Mineira. Então, vira e mexe, eu estou lá dentro do Colégio Batista e outras escolas também, escolas públicas também, de vez em quando. Eles me chamam para dar algum testemunho, uma palestra, né? Falar sobre a minha história. E é muito interessante, porque os pais também têm muita informação. Né? Olha só, é quase um crime, né? Numa mesma sala, o pai está numa tela, o filho está em outra. Mas ali não há a comunicação entre eles. Mas pensa se o pai resolve procurar uma coisa simples. Quero ver o que tem amanhã de evento especial na minha cidade. Começa por aí. Meu filho, vou te levar num negócio, te levar num show. O acesso e a esse... Às vezes é show baratinho, estou falando de show milionário, não. Tô falando... Isso quando não é de graça. E quando não é de né? graça, a própria prefeitura, às vezes, ela oferece, né, esses festivais culturais que tem por aí. E eles precisam de público. E aí você pega o seu filho, leva num lugar desse, ô meu amigo, aquilo ali vai entrar na mente dele e não vai sair nunca mais. Né? Então, esse tipo de acesso ainda é muito importante. Eu ainda faço esse trabalho, faço com o maior amor, inclusive estou aberto a convites, né? Para ir numa escola, para ir num hospital, né? Num presídio. Já fiz trabalho até em presídio, rapaz, você acredita? E o que é a arte? Qual que é, eu vou usar a palavra poder, né? Mas o poder da arte, e principalmente dessa arte diferenciada,
na vida de alguém num ambiente, seja escolar, prisional, às vezes militar, policial, hospitalar. O que a arte pode fazer com esse pessoal? Eu sou suspeito para falar porque eu vivo da arte, eu vivo arte desde quando eu nasci. Mas olha só, eu e meu irmão, a gente tem uma brincadeira que fala o seguinte: a gente ouve o carro se aproximando, sem olhar para a pessoa, a gente já sabe o perfil. Entende? A gente ouve o som de longe, a gente já desenha o perfil do sujeito. Tipo de aceleração. Aceleração, moto, carro, o tipo de música que está ouvindo lá dentro. Né? Então a gente já faz, é assim, assim, assim. Não, eu acho que é assim, assim, assim. E aí a gente brinca, fala o seguinte: olha, o cara consegue ouvir o tanto de nota empatando com o tanto de neurônio que ele tem. Então, ou seja, se ele ouve música de 1 ou 2 notas, ele tem só 1 ou 2 neurônios. É uma brincadeira que a gente tem um com o outro, sim, mas como a arte e a música ela influencia no comportamento das pessoas. Né? Ou seja, eu brinquei aqui, a gente desenha um comportamento sem enxergar o cara quando para. Olha, falei que você aqui ia estar desse jeito. Né? Você vê o tipo de roupa, o tipo de brinco, o tipo de... Enfim. E isso você percebe pelo que ele ouve. Então, ele está ali se alimentando de uma cultura. Né? A arte é cultura. Inclusive, Huckmacher escreveu um livro maravilhoso, que a arte não precisa de justificativa. E ele escreveu um outro que é A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Né? Antigamente, a gente olhava para os nossos templos e via em todo canto a arte dedicada a Deus. Hoje, nós não vemos em cada canto sequer uma dedicação para a acústica. A gente faz os quadradão, coloca um som lá dentro e põe um negócio para moer. Então, a influência da música, da arte, ela é muito importante para a formação do caráter da pessoa. Entende? O comportamento que a pessoa vai ter no futuro. O tipo de coisa que ela vai ouvir. Esses dias a gente estava lá em casa, desculpa ficar falando história assim. Não, é o que a gente mais quer ouvir. Eu tenho um sobrinho que está em Portugal e hoje ele vive da música lá. Ele toca com vários músicos importantes lá. Quando ele começou, era só rock and roll. Não que o rock seja ruim, é bom. Né? Mas ele foi percebendo que, para o trabalho, na ambiência, né, ali, no ambiente que ele estava, ele foi perdendo espaço, porque ele só sabia tocar o rock. Era um estilo que ele sabia tocar. Aí eu falei, cara, por que você não ouve isso aqui, isso aqui, isso aqui? Aí começou a ouvir. Né? Eu, meus irmãos, o pai dele começou a incentivá-lo. E hoje ele toca um estilo que não tem nada a ver com rock. Ele começou a ouvir o MPB, o jazz, né? A bossa nova, enfim. E como isso mudou no comportamento dele e até... e me entenda bem, eu não estou falando mal de quem gosta de rock, eu gosto de rock, e isso não vem ao caso, até porque é música boa. Né? E como ele mudou a vivência dele, o meio dele, né? E como ele abriu portas por estar sendo influenciado por um estilo de música diferente. Né? Ele abriu outras portas. Então, e isso é muito interessante que você falou, porque me lembrou uma entrevista que eu li uma vez eu não lembro agora se foi o Kiko Loureiro ou o Rafael Bittencourt do Angra. É uma banda de heavy metal brasileira. E aí conversaram com ele. A pergunta foi mais ou menos no sentido: vocês misturam estilos, porque eles têm vários álbuns, às vezes eles jogam lá alguma coisa mais progressiva, colocam um negócio de ritmo brasileiro, alguma coisa assim, eles vão misturando com heavy metal. Isso. Aí perguntaram o porquê, quer trazer identidade, qual que é a razão. Falou, não, é que o rock, esse heavy metal aí, ele é muito pobre. Então a gente precisa, isso quem falou foi ele, tá? A gente precisa misturar outros estilos para enriquecê-lo. E talvez, eu acho que até poderia de alguma maneira aplicar qualquer estilo muito nichado. Isso. Que se você ficar muito numa coisa, ele é muito pobre. Você vai precisar trazer outras referências para enriquecê-lo. E aí ontem até com a Júlia Ribas, a gente não teve tempo de conversar sobre isso, mas agora vai dar, porque a gente falou, né, como que ouvir, ler, acompanhar coisas diferentes do ponto de vista de produto artístico pode ajudar no neurônio, como você falou, e previne de algumas doenças psiquiátricas, né? Algumas questões aí,
eu ouvi uma pesquisa sobre o Alzheimer a respeito Sim, disso, né? sim. Então, quando você produz e ouve e consome arte diferente, aquilo te traz diversos benefícios para a vida, né? É como se fosse um refrigério, né? Eu lembro da minha vovó. Minha vovó morreu aos 93 anos e ela tinha, né, a mistura de Parkinson com Alzheimer. Ela tinha uma doença que chamava corpus de Elie. Então, ela não conseguia levantar da cama, ela não falava mais, né? E aí eu vi uma vez uma pesquisa, não sei se é a mesma, Talvez seja. falando do poder da música, né? Como traz as memórias para uma pessoa que tem esse tipo de problema. E aí eu fui para a casa da minha mãe com meu violão e comecei a cantar alguns hinos. Ela não cantou, mas ela resmungou e chorou. Olha. Impressionante. Como que a música ela atravessa, vai lá na alma, né, do camarada, né? E ajuda no tratamento, como você falou, de doenças, por exemplo, né? A arte em hospitais, E isso, exatamente. né? Em escolas, em presídios. Aham. Acho que se a gente colocasse mais arte na vida e na sociedade, acho que nós Sim. teríamos uma sociedade melhor, né? Ah, com certeza. E a arte transformadora do evangelho, talvez isso ainda Ainda, melhor ainda, ainda né? é melhor. Né? A gente vive num tempo em que, por exemplo, eu não estou tão jovem, mas também não estou tão velho. Eu estou na crise com esse negócio. Eu te entendo. Não, você está novo. Ah, que bom. Ó, legal, hein? Você não andou em estrada de chão igual eu andei, não? Estou mais acabado. Mas olha só, quando eu era jovem, assim, mais adolescente para a juventude mesmo, né? A gente criticava os nossos tios, nossos pais, né? Porque eles não deixavam abrir o leque de coisas que a gente poderia fazer no reino de Deus, na igreja, na liturgia, né? O tipo de instrumento que a gente queria tocar, até bateria, foi um negócio assim de luta para a gente colocar na igreja, né? E hoje a gente vive mais ou menos isso. A gente está vivendo um período em que nós estamos parece que a gente está regredindo, a gente está proibindo de usar o que nós temos da nossa veia, o que nós conquistamos para poder estar na igreja, dentro da liturgia. Não, isso aqui faz parte, isso aqui Deus está sendo glorificado com isso. Mas tá tendo tanta regrinha hoje, por exemplo, de um estilo em evidência ser só aquele estilo que serve para pôr o culto, né? Então, eu acho que aí já é uma morte de uma cultura, entende? Eu já acho que nós já estamos novamente brigando inconscientemente para a gente poder manter a arte refinada, vamos dizer assim, né? Em uma das maiores lutas, eu trabalho com músicos. Uma das maiores lutas que a gente tem é colocar o músico para estudar. Por quê? Porque os caras eles ficam estagnados num determinado ponto. Não, com isso aqui eu já faço isso, mas eu faço só isso. Né? Se estudasse, faria mais. Né? Então, o maior desafio hoje é colocar os músicos para estudarem o seu instrumento, estudar o canto, enfim, tudo que ele faz na igreja. E poder enriquecer mais, né, com outros estilos, exato, né? Exato. E como que você tem conseguido algum sucesso em vencer essa barreira? Como que você acha que a gente pode, dentro das comunidades cristãs e até mesmo da sociedade, às vezes alguém que está assistindo a gente não é cristão, mas gostaria de enriquecer a arte no seu ambiente, seja familiar ou profissional, qualquer que seja. Você tem tido algum sucesso? Você tem conseguido? Tem alguma dica que você pode dar? Sim, eu tenho trabalhado bastante a identidade de uma equipe de louvor, vamos supor, né? E aí, o que é a primeira coisa que a gente faz é definir a sua identidade. Que caminho que eu quero seguir? Eu quero o caminho X, quero o caminho Y, tem hino, não tem hinos na liturgia. Então, a primeira coisa, a gente decide aí no aspecto de identidade mesmo. Depois disso, a gente começa a aplicar culturalmente influências boas na pessoa, no músico. Ouve isso, ouve aquilo, você já ouviu isso aqui? Né? E aí a pessoa se sente surpreendida, fala, cara, isso aqui é da década de 80 e eu não conheço. Então, ou seja, é uma coisa nova, né? Mas isso tudo depende de uma construção de identidade, né? Para onde a igreja quer ir, para onde a equipe quer ir, né? Eu tenho tido sucesso, eu até falo,
às vezes é mais gostoso você estar num lugar trabalhando e ver o resultado do que itinerante, você dá uma passadinha ali e não vê o resultado, né? Tudo é bom, mas é bom quando você vê o fruto, né? Ah, e o que eu sempre, a dica que eu sempre dou é o seguinte: conheça a sua comunidade. Por quê? Quando nós estamos ali, eu estou falando de uma equipe de louvor, certo? Sim. Quando estamos ali na frente ministrando louvor, eu não quero que a igreja fique em pé sem cantar. Eu não quero que a igreja simplesmente bata palma. Eu quero que a igreja entenda o porquê daquela equipe estar ali. Qual que é o papel daquela equipe? É ministrar o louvor, conduzir a igreja em adoração. Então, experimente, veja o que a igreja gosta, não fique com medo de experimentar. Experimenta, né? Vou tocar essa música aqui, vou colocar uma bossa nova nela. Cara, experimenta. Outro dia eu coloquei um hino mais antigo e coloquei um estilo mais folk. Cara, a igreja cantou. Se eu cantasse aquele hino mais folk 15, 20 anos atrás, talvez não daria certo. Os irmãos que gostavam dos hinos, talvez não, o hino tem que ser aquela coisa rígida, né? Mas não, coloquei um folk e coloquei assim um aspecto mais alegre no hino. Canta a minha alma, canta ao Senhor. A igreja cantou esse negócio que parece que o céu estava ali. Então, não tenha medo de experimentar, né? Tem coisas que é pessoal e tem coisas que você pode levar para a congregação cantar, né? E vai dar certo. Você não erra quando você exalta o nome de Jesus numa canção, né? Quando você canta para Ele, canta porque veio dele e canta para glorificá-lo. Quero que você repita essa frase. Quando que a gente não erra? A gente não erra quando a gente canta para Jesus, quando a gente faz para Ele. Não tem erro. Não tem erro, Não né? tem Não tem erro. Ir Não para a tem erro. Bíblia, né? Não tem erro. Não tem erro. Então, eu lembro, o Vitor Quevedo uma vez respondeu, o violeiro, né? Aham. Ele estava ao vivo, uma pessoa perguntou, eu queria cantar louvor com a viola. E aí ele respondeu bota a viola no louvor. Isso aí. Né? Então, a gente chegou, tinha uma pessoa da minha igreja local que tocava viola e a gente colocou algumas Olha aí. coisas com a viola. Tinha outro que tocava cavaquinho. Que legal. E a gente foi assim, tem um que toca percussão. Estou precisando botar mais percussão lá, né? E aí, quando você faz isso, você coloca, né? Você enriquece. Outra questão importante, né? Que eu estou precisando cantar essa música na minha igreja. Alguns vídeos que fizeram sucesso recentemente e a Transmundial de alguma forma participou. Um deles foi produzido pela gente, que foi o especial com o João Alexandre, o Jorge Camargo e o Nelson Bumilcar, né? Maravilhoso. Que viralizou, e depois aí foi o do Ademar de Campos, que era até mais antigo, e recentemente viralizou, assim, até aqui o Osmar Guerra, do Mackenzie, a gente pôde participar do Reencontro do Milad. Gente, que encontro maravilhoso aqui. Que foi um negócio, né? E eles começando a cantar aquelas músicas, né, tão preciosas, né? São tesouros. E um rapaz veio para mim e ele falou, cara, eu não quero ficar falando, porque a gente já falou assim um pouco do cenário atual, porque eu acho que tem muita coisa boa também no cenário atual. Claro que tem, né? claro que então, tem. ontem a gente viu um casal novo aí, o Arão e a Sara, Maravilhosos. tocando violão e violino. Que infelizmente não consegui entrevistá-los, mas a gente vai entrevistar na programação. Mas, ao mesmo tempo, você tem um movimento aí e você percebe que quando você coloca as coisas boas, mesmo que elas sejam antigas, porque música eu acho que não tem data, né, Josimar? Não. Tem história. Exato, né? Exato. E aí o pessoal vibra, vem junto. E aquela letra boa, e o pessoal canta. Dá para fazer mais experiências com isso, né? Se dá. Né? Tem muita coisa boa que a gente está deixando de cantar. E sabe o que eu penso? É que o nosso tempo ali... eu vou te falar duas coisas. Uma é o tempo que a gente tem ali na liturgia de um culto. Né? Isso é papo para muita discussão. Mas eu vou ter que falar. A gente fica ali 40 minutos cantando a Deus. E depois, talvez 45, talvez meia com a palavra. Ainda há quem fale e quem diga que a palavra é a parte mais importante. Ela é importante para mim. Mas o que é mais importante? O que eu ofereço ou o que eu recebo?
O louvor eu estou oferecendo a Deus, eu estou prestando louvor, o culto é o meu momento de cultuar e de adorar a Deus. Para mim, esse teria que ser o momento mais importante, é o momento que eu me entrego. E aí a gente perde a oportunidade de usar coisas boas e edificantes para a igreja ter oportunidade de entender essa entrega. Aí a gente canta coisas vazias, coisas que tá na moda, mas que não trazem edificação espiritual, entende? Por que eu estou falando isso? Imagine ali uma mesa onde tem aquele candelabro com 7 chamas, que significam as 7 igrejas, certo? Lá na Bíblia, o pastor me falou essa semana, estava conversando. Apocalipse 1. Né? E aí tem esse candelabro, ele é apontado para iluminar para frente. E na frente, o que tem na mesa? O pão. Quem é o pão? Jesus. Então, às vezes, a gente está ali na frente, a gente canta coisas que exaltam a nossa performance como músico. Né? Eu tenho que ter um cuidado danado com esse trem. Porque eu, além de ser tímido, não parece, mas eu sou tímido. Aí eu escondo atrás das minhas palhaçadas, da minha descontração. Aí eu tenho que regrar de tal forma que aquilo ali não venha, talvez, me entenda bem, com muita maturidade, viu? Aqui eu não posso deixar essa performance roubar o brilho do que precisa ser brilhante naquele momento, que é o próprio Jesus. Né? Se eu uso a arte, e essa arte ilumina Cristo, se eu mostro com a minha arte quem é Cristo em mim, está tudo certo. Né? Então, eu consegui colocar aí o meu propósito. Né? Então, mais uma vez, a entrega. Né? Morrer para o mundo, viver para Deus e usar os dons e talentos da melhor forma, com excelência, mostrando que quem é Cristo é na minha vida. Né? Quem é Jesus? Quem é o pão da vida? É Ele que me alimenta. Né? Então, essas duas coisas, né, que eu queria trazer para você. A gente aproveitar bastante o tempo que nós temos como ministrantes de louvor e nunca se esquecer de quem que é a luz, quem que tem que ser iluminado. A vela apaga, mas o pão está ali. Entende? Mas quem mantém a vela acesa é o próprio Deus. Olha, muito profundo isso daqui. Você tem que pegar essa entrevista aqui e ouvir bastante vezes para poder entender, né, captar bem. Eu queria que a gente está encaminhando para o final, mas queria que você desse aí um último toque para o pessoal, uma última palavra sobre isso, né, sobre o uso da arte na vida. Não só, claro, a gente, como cristãos aqui, a gente fala muito da liturgia do culto, tal, mas também na vida, no consumo da arte, naquilo que a gente faz. Aí dá uma palavra final para o pessoal. Com todo amor e carinho. Eu costumo dizer que a gente perde muito tempo, né, stalkeando, que fala? Buscando, né? O WhatsApp, perseguindo, perseguindo né? E vai rolando o dedo ali no Instagram, Facebook, enfim. Como a gente gasta tempo? Gasta muito tempo. Eu estou falando isso por mim, por quê? Porque teve um dia desse aí que eu precisava estudar um repertório. Eu tinha aí umas 2 horas para estudar esse repertório, com tranquilidade. Eram 4 músicas. Eu estava sozinho em casa e resolvi tomar um café e peguei o celular. 1 hora foi embora, eu mexendo naquele bendito celular, olhando a vida dos outros, cara. Estou falando isso por mim, viu, gente? E aí, o que acontece? O que eu perdi? Perdi meu tempo, minha cabeça cansou, e o que eu precisava assimilar na hora do preparo, eu não consegui. Eu atrasei. Né? Então, eu falo o seguinte, se a pessoa quer realmente investir tempo no reino de Deus, meia hora por dia, meia hora não é nada. Você vai estudar aquilo que você está disposto a fazer no reino de Deus. Se eu estou no violão, meia horinha eu vou pegar, vou pesquisar um material, ou eu vou fazer um aquecimento, ou eu vou fazer um exercício. Meia hora, não é nada. Foca nisso. Se eu canto, eu vou pegar ali uns aquecimentos online, porque tem muito material bom, e é de graça, cara. E aí eu vou fazer isso meia horinha. Se eu mexo no som da igreja ou na transmissão, eu vou, cara, o que eu preciso fazer para melhorar aquela transmissão? Vou pesquisar. Tanto de material digital legal que tem. Né? No som da igreja, essas caixas estão na posição correta. Qual é a posição correta dessas caixas? Vou pesquisar.
Entende? Meia horinha por dia. O cara vai evoluir em 6 meses o que ele não evoluiria em 2 anos. Então, a palavra que eu dou de encorajamento é estude, dedique-se o tempo para Deus, né? Dedique-se exclusivamente para o Senhor. Né? Essa é a vida de um adorador. Né? É negar-se a si mesmo, sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. Então, tudo que eu fizer, seja verdadeiramente para a glória de Deus. Josimar Bianchi, Eis-me como o pessoal aqui. te acha na internet, conhece mais do seu trabalho, Ótimo. muito bom. Josimar é com S-I, entendeu? Né? Josemar, porque tem pessoal, não estou te achando, eu vou lá na lupinha do cara. Não, você está escrevendo meu nome com J-O-Z-E, rapaz. Não vai achar mesmo. Né? Josimar. Bianchi, o Bianchi no final é C-H-I, escreve Bianchi. Né? Então aí o pessoal acha no Instagram, no Facebook, e lá no meu perfil do Instagram, ele vai achar meu WhatsApp lá, caso queira conversar mais sobre isso ou sobre outra coisa, eu estou à disposição. E pode acompanhar o trabalho nas plataformas digitais ou pedir o material dele, Pode. né? E ouvir música boa. Obrigado. Josimar, André. obrigado, viu? Eu Muito que obrigado agradeço, aí. André. Que a gente continue produzindo arte de altíssima qualidade para o nosso altíssimo Deus. Obrigado aí pela confiança e oportunidade de a gente estar aqui. Valeu.